Bom dia, pessoal. Espero que vocês todos estejam bem. Hoje nós vamos estar corrigindo a atividade, tá certo? De sexta-feira, que foi justamente o exercício sobre introdução do fator externo radical, que está na página 44. Então vamos lá. No livro de vocês, está na página 44, atividade. Introduza o fator externo no radicando da seguinte expressão. Então, nós temos aqui, pessoal, 9 raiz quadrada de 2. Então, esse 9 é o fator externo, certo? Então, ele vem para dentro ao quadrado. Ó. Repare aqui, ó, que aqui não tem nada, mas é como se tivesse um 2 aqui, ó. Então, ó, 9 ao quadrado vezes 2. Então, fica raiz quadrada de 9 elevado a 2 vezes 2. Então, 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é igual a 81. 81 vezes 2, raiz quadrada de 162, ok? O item B, 2, raiz quadrada de 7. O 2 vem para dentro, ó, 2 elevado a 2 vezes 7. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 7 é igual a 28. Raiz quadrada de 28. Nós temos o item C, 10, raiz quadrada de 5. O 10 vem para dentro, ó, 10 elevado a 2 vezes 5. 10 elevado a 2 é igual a 100. 100 vezes 5 é igual a 500. Raiz quadrada de 500. 5 ao cubo, ó. Repare que agora o índice agora é 3, ó. 2. Então, esse 5 vem para dentro, ó. 5 elevado a 3. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 2, raiz quadrada de 250. Ok? O item é 2, raiz quíntupla de 2. Então, esse 2 vem para dentro, ó, elevado a 5. 2 elevado a 5 não é 10, pessoal. Tem que ter cuidado aqui, ó. Tá certo? É 32. 32 vezes 2, raiz quíntupla de 64. Nós temos 8, raiz quadrada de A. Então, esse 8 vem para dentro, ao quadrado. Fica 8 ao quadrado vezes A. Então, fica 64. 8 vezes 8, 64 vezes A. Então, fica raiz quadrada de 64 sobre A. G, 2A raiz quadrada de A. Repare que esse 2A vem ao quadrado, ó. Então, fica 2 elevado a 2 a 4, A ao quadrado, vezes A. Então, ó, repare, ó, aqui, ó, tá certo? Usando as propriedades da potência. Repete a base, ó, e soma os expoentes. Aqui é como se tivesse 1. 2 mais 1, 3. Então, fica raiz quadrada de 4 elevado a 3. X, raiz décima de x elevado a terceira. Então, vai ficar, esse x vem para dentro, tá certo? É 10, ó, x elevado a 10 vezes x elevado a 3, tá certo? Então, você repete a base, usando propriedade da potência, é igual a raiz décima de x elevado a 13. 10 mais 3 é igual a 13. E por fim, o item I, 6b, raiz cúbica de 2b. Então, esse 6b aqui vem elevado ao cubo para dentro, ó. Então, fica 200, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 3 dá 216, tá certo? B a terceira, vezes B, 2b. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 216 dá 432. B3 mais B1 fica igual a B4. Então, a resposta fica raiz cúbica de 432 vezes B elevado à quarta. Tá certo? Então, tá aí a resposta da primeira questão, introduz o fator externo. A segunda questão fala só de transformar em um só radical. Repare aqui que nós temos, ó, raiz sextupla de x, raiz elevada à terceira de x ao quadrado. Então, a primeira coisa que você vai fazer, usando a propriedade dos radicais, 3 vezes 6 dá 18. Esse x aqui, ó, ele vem para dentro,
elevado ao cubo. Então fica x ao cubo vezes x elevado a 2. Usando a propriedade de potência, repete a base e somos expoentes. 3 mais 2, 5. Então fica raiz de 18 elevado a x elevado a 5. Ok? Então o item B, nós temos raiz quadrada de x, raiz quíntupla de x ao quadrado de y3. Então esse x vem para dentro com x5, ó. Então fica raiz 2 mais 5, 10. Então fica raiz décima de x à quinta vezes x à segunda vezes y à terceira. Usando aqui a propriedade da potência, repete a base e somos expoente. X à sétima elevado a y à terceira. Então fica raiz décima de x à sétima vezes y à terceira. Ok? Está aí a segunda questão, que é justamente transformar em um só radical. Tá certo? Então essa questão, quando aparecer, tem que multiplicar, tá? Usando a propriedade, tá certo, de radicais. Aí nós temos aqui, escreva a expressão. Então ele quer que reduza a expressão aí. Nós temos raiz quadrada, tá certo, de A sobre B, sobre raiz quadrada de A sobre B. Então, ó, se nós pegarmos aqui, nós vamos multiplicar. Nós temos, essa aqui é 3, aqui é como se fosse 2. Tá certo? Vamos fazer somente uma raiz quadrada aqui, ó. Fica 3 vezes 2 dá 6. Esse AB aqui, ó, ele vem para dentro, ó, como A ao quadrado, ó, porque aqui no índice é 2. Então fica AB elevado a 2 vezes AB. Então você pega 2A mais A, dá 3A. Fica A3 sobre B, né? Tá certo? Então tá aqui, ó. 2, aqui é como se tivesse 1, ó. 2 mais 1, 3. Então fica A sobre B elevado a 3. Que é a mesma coisa, ó. Vamos simplificar aqui, ó. Tá certo? Vamos simplificar por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então fica a raiz quadrada, tá certo? De 1A sobre B. Ok? Então a resposta da questão é raiz quadrada sobre A sobre B. Professor, me diga uma coisa, de onde foi que veio esse 2? 6 dividido por 3 é igual a 2. Então fica a raiz quadrada de A sobre B. Está aí a resposta da questão de número 3. Ok? Vamos para a última questão. É expressar de uma forma só radical. Repare que nós temos 3 radicais aqui, ó. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3. Então prestem bem atenção. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ó, é pegar esses dois termos aqui, ó. Aqui é como raiz quadrada mais raiz quadrada, ó, né? Tá certo? Então tem que prestar atenção aí nesse sentido. Então vai ficar, ó, esse 3 vem para dentro, vai ficar raiz quarta, 3 ao quadrado, vezes 3 a 3, ó. Tá certo? Então vai ficar o que aqui, ó? Vai ficar raiz quarta de 3 elevado a 4, vezes 3 elevado a 2. Tá certo? Então o que é isso? Então vai ficar, ó, 4, aqui é como se tivesse 2. 2 vezes 4 dá 8. 8. 3, aplicando a propriedade de potência, repete a base, que é o 3, e somos expoentes. 4 vezes 3, aqui, ó, 4 mais 3. 4 mais 3 é igual a 7. Então vai ficar raiz oitava de 3 elevado a 7. Ok? E para fechar aqui, ó, a questão, qual é a forma mais simples de escrever a expressão? Raiz quadrada de x elevado a 3 sobre x, raiz quadrada de x sobre y. Então vamos lá. Então, ó, a primeira coisa que nós vamos fazer é justamente elevar isso aqui para estar dentro disso aqui, ó. Colocar dentro desse radical aqui. Então, ó, aqui não é 2, então vai ficar x elevado a 3 sobre y elevado a 2. Tá aqui, ó, fizemos aqui, ó. Vezes xy, vezes xy. Repare que nós temos aqui, ó, raiz quadrada e raiz quadrada. 2 vezes 2 é igual a 4. Então fica raiz quadrada, raiz quarta, 3 elevado a 2, ó, dá 6,
Potência aqui, propriedade de potência. Potência de potência. 3 vezes 2 dá 6. Sobre y elevado a 2. Vezes x sobre y. Tá certo? Então, vai ficar como? Usando a propriedade de potência. Vai ficar, ó, né, 6 aqui, ó, 6 por 4 aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que simplificar por 2, ó. Tá certo? Então vai ficar o quê? Vai ficar x elevado a 3, tá certo? Que vai ficar 7 aqui, ó. Y vezes 2 vezes y é igual a y3. Lembrando que esse x vem para cá, ó. Tá certo? Vai ficar 7, ó. 6, tá certo? Mais 1 fica 7, né, ó. 6 mais 1 fica 7. Tá certo? Vamos simplificar aqui. Vai ficar, esse x vem para fora, ó. Então vai ficar x3, ó. Tá certo? Porque aqui não é 7. 6 mais 1, 7. Então ficaria assim, ó. Raiz 6 mais 1, 7. 6 mais 1, 7. Y3. Como é 7, para vir para fora o x, vai ficar o quê? X, ó. X, raiz quarta de x elevado a 3, 7, tá certo? Aí o que é que acontece? Fica x elevado a terceira vezes y elevado a 3, tá ok? Então, pessoal, qualquer dúvida, tá certo? Eu estou no privado e a gente conversa sobre essas questões. Então, tá aí a atividade, tá certo? A página 44, a correção, tá certo? De introdução do fator externo. Então, espero que o pessoal tenha compreendido. Qualquer dúvida, eu estarei no privado. E, pessoal, pouca gente, mas muito pouca gente fez essa atividade. Lembrando a todos vocês que as atividades é uma nota. Então, para não termos problemas aí, quando formos fechar a nota do terceiro bimestre, nós já estamos hoje, tá certo? É a nossa segunda aula, tá certo? É com relação já ao terceiro bimestre. Ok? Então, façam as devolutivas das atividades para não termos problemas, tá certo? Quando tiver nota, é uma nota, tá certo? Nós temos a nota parcial, a nota bimestral e a nota das atividades. Um abraço a todos, bom final de semana.